Olá, ouvinte da Rádio CPT. Que alegria poder chegar nesse momento aos seus ouvidos para estudarmos a palavra do nosso Deus nesta rádio que tem sido sempre uma boa companhia para todos nós. Eu sou o pastor Felipe, sou pastor aqui na Congregação Evangélica Luterana São Lucas de Porto Alegre e tenho a alegria de ter e celebrar este momento contigo, de abrirmos a palavra de Deus e deixarmos Deus falar aos nossos corações. Estamos nessa temporada do programa Crescendo em Cristo, estudando o livro de Êxodo, um livro que tem sido com certeza fantástico. Se vocês têm acompanhado a cada estudo, têm visto a forma como Deus sempre tem cuidado do seu povo, a forma como Deus tem conduzido o seu povo, o povo escolhido dele, a forma como Deus libertou o povo de Israel do Egito, a presença de Deus junto ao povo no deserto, os mandamentos de Deus lá no capítulo 20, quando Deus coloca por diante de nós a sua vontade, vontade essa que nós também hoje procuramos observar, procuramos seguir. E assim também nós temos vários momentos no livro de Êxodo em que Deus está orientando o seu povo como as coisas deveriam acontecer no templo, de que maneira Deus gostaria que o templo fosse construído, fosse organizado, os objetos que lá estivessem. Então Deus deu essa lista de itens que o povo deveria observar. E de certa forma é mais ou menos isso que nós vamos olhar hoje no capítulo 27 do livro de Êxodo. É o capítulo que me cabe para conversar contigo nos próximos minutos. Por isso que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo acompanhem você e a mim nesse refletir e meditar da palavra do nosso Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todo o capítulo contigo, né? Vou ler todos os versículos e em seguida então quero trazer algumas reflexões para este momento, tá? Então faço toda a leitura e depois algumas coisas que eu gostaria de pontuar. E antes de começar a leitura propriamente dito, né, o destaque para o versículo 1 que diz assim: o Senhor disse a Moisés. Então nós temos o quê? A voz de Deus, Deus falando nesse momento. Vamos à leitura? O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento, por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos ponha 4 pontas, que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros, e todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas de um lado e do outro do altar. Quando esse tiver de ser carregado, esse altar, feito de madeira, será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos das postes e o suporte das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura. Portanto, nos lados
oeste e leste. As cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortina de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8 metros e 80 de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura vermelha e enfeitadas com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. Moisés, mande que os israelitas lhes tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina, que está na frente da arca da aliança. O azeite ficará ali, queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Esta ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Muito bem, esse então é o nosso texto, né? Palavra do nosso Deus, onde Ele está ali então organizando essa tenda da sua presença. E o que a gente percebe nesse texto é justamente a preocupação de Deus com o cuidado das coisas escolhidas para serem usadas no sacrifício, nas ofertas e assim por diante. Isso demonstra algumas coisas para nós. Deus não quer qualquer coisa de nossa vida. Deus não quer qualquer coisa que nós ofereçamos para Ele. Isso nos faz pensar, né? O que nós temos oferecido para o nosso Deus? Nós vivemos aí o mês da mordomia, onde nós falamos bastante de administração, né? Administração do cristão. E a gente precisa se perguntar muitas vezes, como é que está a nossa administração? Dos nossos dons, do nosso tempo, dos nossos bens. Como é que nós temos administrado as coisas que Deus tem nos dado? Os dons, as facilidades que nós temos. O quanto nós temos também reservado dos nossos dons para trabalhar no reino de Deus. Para dispor isso também para a igreja de Deus, né? No serviço em prol da pregação do Evangelho. Ao mesmo tempo, o nosso tempo. Quanto é o nosso tempo que nós temos dedicado a Deus? A cada dia, a cada momento. Conta-se uma história de que alguém chegou para uma pessoa e disse assim: o que você faria se eu lhe desse R$1.440 todos os dias? E a única regra seria assim: você precisa gastar absolutamente tudo em um dia. Porque quando fechar o dia, esse número terá zerado e você terá novamente R$1.440 para usar. Se fosse você, o que você faria? Com toda certeza a gente faria de tudo. A gente compraria de tudo para usar todo esse valor, para não deixar nada e que nada se perdesse, porque não tinha como acumular. Pois bem, Deus não nos dá R$1.440 por dia, mas Ele nos dá algo muito mais precioso que o dinheiro, que é justamente o tempo. 1.440 minutos para nós usarmos dia após dia.
E como nós precisamos ter sabedoria na administração dessas coisas que Deus nos dá, na administração desse tempo. Como é que está o nosso tempo dedicado especialmente a Ele? Quanto tempo do meu dia eu reservo para a minha leitura bíblica? Para não apenas ler a Bíblia, mas estudar essa palavra. Quantos minutos do meu dia eu reservo para o momento meu de oração? Quanto tempo da minha semana eu reservo para ir à casa de Deus? Para estar semanalmente nos cultos? Porque é isso que Deus espera de nós. Deus não espera de nós a nossa presença no culto esporadicamente, mas semanalmente, para receber no momento, no culto, todas as dádivas, todas as bênçãos que Deus tem separado, que Deus tem reservado para todos nós. E às vezes a gente diz, eu não consigo ir toda semana, porque eu não tenho tempo. E aí a gente sabe que às vezes a nossa aparente falta de tempo é falta de prioridade. Também com a administração dos nossos bens, as nossas ofertas. Como é que está esse sentimento na nossa vida? Como é que temos feito as nossas ofertas? E aí nós precisamos lembrar que hoje nós fazemos tudo por amor. Nós não somos obrigados, nós somos convidados pelo nosso Deus a levar diante do seu altar como gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos dado. E a partir dessas ofertas Ele vai acrescentando bênçãos na nossa vida, das mais diversas formas. Não apenas, talvez nem seja esse o foco dele, nos dar riquezas materiais. No texto nós vemos o quê? Um cuidado de pegar os melhores materiais para oferecer a Deus. Como é que está o nosso cuidado com o templo, com a nossa casa de oração? Quando nós vamos comprar alguma coisa para usar no templo, será que a gente tem essa preocupação de ter o melhor? Ou para o nosso templo qualquer coisa serve? Precisamos pensar. Hoje nós não temos essa obrigatoriedade, mas ao mesmo tempo eu penso que nós devemos ter esse cuidado, ter esse carinho. Não pensar no mais caro, mas pensar no melhor que a gente pode fazer, no melhor que a gente tem condições de fazer. Esse é o foco. Ter um templo organizado, bem cuidado, né? Ter respeito pelo nosso templo. Não é qualquer ambiente, não é qualquer espaço. É a nossa casa de oração, onde a gente se reúne para Deus nos oferecer, através do pastor, o perdão, a sua palavra e a Santa Ceia. E além disso, sairmos de lá com a bênção de Deus. Então, meus queridos, essa é a minha reflexão que eu gostaria de deixar para vocês neste momento, a partir desse texto. Olhando e comparando essa ordem de Deus, esse cuidado de Deus para que as coisas fossem do melhor, o melhor fio na cortina, bronzes na estrutura, o melhor azeite, para que nós também possamos fazer o nosso melhor. Fazer o nosso melhor enquanto pessoa, enquanto cristão, oferecendo o melhor dos meus dons para o meu Deus, o melhor do meu tempo para o meu Deus, o melhor da minha oferta para esse meu Deus, e como igreja, como congregação, fazendo o nosso melhor nesse cuidado com o nosso templo. Que Deus abençoe essa palavra na sua vida, abençoe a sua reflexão. E assim eu vou me despedindo desse momento, convidando para que vocês possam acompanhar as próximas edições do programa Crescendo em Cristo. Se você perdeu algum capítulo, pode procurar lá nos meios da rádio, e lá vocês vão encontrar e assim se deliciar com a palavra de Deus. Bem como também acompanhe aí toda a programação da Rádio CPT. Um grande abraço
Obrigado pela tua atenção. Fique com Deus, que Ele te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau.